recebi uma mensagem de uma seguidora no canal perguntando o seguinte: Thiago, você voltaria a morar aqui no Brasil? E o assunto do vídeo vai ser exatamente esse. Mas pra já, eu quero te mostrar a paisagem que tá aqui na minha frente. Pega a visão. Pessoal, que paisagem incrível é essa daí? Pessoal, tô tendo que narrar o vídeo, né? Porque esse vídeo ele foi gravado na altura que eu fui de férias para Maceió e eu achei ele perdido aqui, não tinha conseguido colocar ele na altura, né? E vou aproveitar hoje para trocando uma ideia com vocês sobre esse assunto que eu coloquei aí. Se eu voltaria a morar no Brasil, se não, né? Tem muita gente que vem para morar fora de Portugal, vem fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e tal, e depois fala que não ia conseguir se adaptar mais no Brasil, sabe? Mas no meu caso, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Assim, a minha visão é não voltar para o Brasil da maneira que eu estava quando eu saí daí. Por quê? Porque assim, eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, né? E buscando o melhor para a nossa vida. E assim, quando eu saí do Brasil e vim morar em Portugal, é porque eu queria melhorar a minha vida de alguma maneira. Seja na parte financeira, seja na parte do conhecimento, buscando coisa nova, me desenvolvendo. E graças a Deus já são 7 anos que eu estou fora e eu consegui fazer isso. Eu aprendi muita coisa. A parte financeira está melhorando a cada dia, que a gente está trabalhando duro para isso acontecer. E está sendo muito bacana. E atenção, o que eu estou fazendo, né? Para já eu vou estar passando para vocês aqui em primeira mão. Eu estou comprando cartas de crédito no Brasil, de consórcio. E quando essas cartas de crédito saírem, eu vou estar comprando imóveis no Brasil. Então, ou seja, eu nessa fase que eu estou aqui agora, eu estou bem aqui em Portugal, mas eu gosto muito do meu Brasil. Então, ou seja, a minha percepção é o quê? Tem muita gente que vive muito bem no Brasil se ela ganhar um bocadinho mais de dinheiro. Então, o Brasil não é ruim assim, igual o pessoal fala que é. É ruim, é complicado de viver quem tem pouco dinheiro. Agora, se você ganha um bocadinho acima da média, você já fica mais tranquilo. Você já consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E se você morar num lugar onde não tem tanta criminalidade assim, você consegue viver tranquilo, suave, sem estresse, sem dor de cabeça e curtir o lado positivo que tem no Brasil. Inclusive, esse vídeo aqui vocês estão percebendo é em Maceió, né? Eu fui para Maceió pela primeira vez e me apaixonei por esse lugar. É assim que as cartas de crédito sair, o primeiro lugar que eu vou comprar o imóvel vai ser em Maceió, porque eu literalmente gostei muito dessa cidade. É uma cidade bem tranquila, é uma cidade que me mostrou assim muita segurança, a segurança que eu não tive no Rio de Janeiro, e me chamou muita atenção isso. Eu até conversando com a minha namorada aqui, eu falei, olha, lá no Rio de Janeiro a gente ficou assim sempre atento, né, com o pé atrás, com medo do que pode acontecer, medo de ser assaltado, medo de vir uma bala perdida, medo de acontecer alguma coisa. Então, assim, a gente ficava sempre com o pé atrás. A gente aproveitou, a gente curtiu o Rio de Janeiro, foi legal, foi bom. Mas, Maceió, eu fiquei tranquilo. Eu não tive aquela mesma insegurança que eu estava tendo lá no Rio de Janeiro. E olha que eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, isso me chamou muita atenção. E a outra coisa é que nas praias, aos arredores ali, da onde eu estava frequentando, eu não tinha visto muitos os policiais, aquela segurança em peso igual tem no Rio de Janeiro, não. Não tinha muitos policiais assim. No último dia da minha estadia, que eu vi uns 3 ou 4 policiais andando por ali e nada demais, sabe? Aí o que eu fiz? Eu vim aí
da Jatiuca, né? Se eu não me engano, da Jatiuca. E vim andando essa orla toda aí, olha, até, se eu não me engano, na Ponta Verde. Então foi uma... Assim, cara, tava me sentindo à vontade. Tava me sentindo à vontade, me sentindo bem, bem tranquilo. Curtindo pra caramba um solzão, que aí nunca tem frio, né? Nunca tem frio. Então todos os dias que eu fiquei aí, tava bem ensolarados. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar dentro de casa, ainda mais quando tá com tempo bonito, tá com sol bonito. Eu pego minhas coisas e vou pra rua, vou andar, vou ver gente, vou falar com pessoas. E nesse dia fiz exatamente isso. Minha namorada tinha saído para poder fazer algumas coisas, resolver algumas coisas pessoais. E eu falei, olha, eu vou pra praia, eu vou andar, vou conhecer lugares, vou conhecer gente. E foi isso que eu fiz. Saí andando, né, dessa ponta aí e fui andando até a outra ponta, pessoal. Eu andei pra caramba. Mas foi uma experiência legal porque, assim, eu gosto de estar num lugar e estar vivendo como se fosse uma pessoa local, né? Como se fosse um morador local que estivesse andando, curtindo, desfrutando. Teve um lugar que eu parei aí, tomei um caldo de cana muito bom na beirada desse marzão aí, debaixo de um coqueiro desse. Então, ou seja, são coisas assim que deixam a gente tranquilo, sabe? E essa vibe de Maceió aí, eu senti uma vibe muito, muito zen, muito tranquila. Olha, eu tava aí filmando meu telemóvel tranquilamente. Lá no Rio de Janeiro eu não tinha coragem de fazer isso. Não tinha coragem, porque a qualquer momento no Rio de Janeiro pode acontecer alguma coisa. Eu não sei muito bem as localidades que eu ia passando não, mas assim, voltando ao assunto principal do vídeo, né? Se eu voltaria a morar no Brasil tranquilamente, eu voltaria de boa. Voltaria de boa, lógico, como eu falei, não voltaria para morar na minha cidade, Barra do Piraí, onde eu nasci lá e tal. Voltaria se fosse para morar num lugar assim bem desenvolvido, bem para frente, onde eu tivesse a tranquilidade, segurança. Eu que trabalho pela internet, né? A minha ideia é morar onde tem praias assim, aonde eu posso sentar num lugar e estar trabalhando, vendo o mar, vendo um rooftop legal. E se tudo der certo, Deus abençoando, a gente conseguir comprar um imóvel num lugar legal, aonde eu vou ter mais qualidade de vida ainda. Tem muita gente que fala, o Brasil está complicado, literalmente está complicado, né? Só que assim, ainda tem pontos, ainda tem lugares no Brasil que você consegue viver tranquilamente. Eu tenho várias pessoas, amigos que moram em algumas cidades no Brasil e estão felizes da vida. Pergunta se eles querem viver aqui na Europa. Não querem. Eles estão felizes onde eles estão. Então, assim, Maceió é um desses lugares que eu acho que a pessoa consegue viver muito bem se ela estiver ganhando um dinheiro a mais, né? Eu conheço pessoas que vivem com um salário mínimo, 2 salários mínimos aí em Maceió. Agora, você ganhando uns 5, 6 salários mínimos, até 10 salários mínimos aí, você consegue viver uma vida bem, bem tranquila. Acredito eu, tá bom? Porque se tem pessoas aí vivendo com 1 ou 2 salários mínimos e ainda sobra tempo para ela poder curtir a vida, a gente vivendo com 8, 10 salários mínimos, a gente consegue viver sossegado, desfrutar da vida como deve ser, né? Então, a minha versão, a minha ideia, né, baseado nesse comentário que fizeram para mim, Iago, você voltaria a morar no Brasil? Sim, eu voltaria tranquilamente morar no Brasil, só que não moraria na minha cidade aonde eu nasci, tá bom? Se eu fosse morar no Brasil, voltar a morar no Brasil, eu voltaria sim, mas eu queria ter a experiência de viver num lugar totalmente diferente. Exemplo, Maceió. Eu moraria aí tranquilo, de boa. Gostei demais. A gente está acostumado aqui na Europa aqui com a água do mar
com a água do mar gelada pra caramba. Essa água do mar de Maceió aí, água quentinha, rapaz, não dá nem vontade de sair da água. Então foi uma coisa que me deixou assim impressionado, né? A outra coisa que eu gostei muito foi o famoso caminho de Moisés, que é onde a gente... esse vídeo não vai chegar até lá não, mas é onde você vai andando aí, né, no meio da água, assim, até lá no farol, e foi muito bacana. Final do ano a gente está de volta em Maceió, então a ideia é eu quero ir lá para o lado de Maragogi, porque falaram que lá é muito, muito bonito também, dá para fazer altos vídeos, a gente aproveitar bastante naquela zona, e pronto, são lugares onde a gente tem parentes também, né? A namorada tem parentes lá, as tias, primos lá naquela zona, então a gente consegue desfrutar, curtir tranquilamente, né? E sem esbanjar muito dinheiro, sem gastar muito dinheiro com acomodação, né? E pegar o dinheiro para poder fazer outras coisas, né? Fazer os passeios turísticos, frequentar uns bons restaurantes e por aí vai. Então assim, pessoal, eu hoje eu economizo em algumas coisas, mas eu gosto de curtir bem em outras, sabe? Eu gosto de frequentar um bom lugar, eu gosto de comer uma comida boa, sabe? Então eu deixo um pouco de dinheiro guardado para eu poder fazer essas coisas tranquilamente, sabe? E aí em Maceió para mim foi bem legal, porque pronto, a gente foi com uma graninha, né? Para poder ficar à vontade, sabe? E espero que no final do ano a gente consiga fazer o mesmo processo tranquilo. Tá bom? Pessoal, esse vídeo não vai ficar muito longo não. Vou estar finalizando por aqui, né? Só resolvi botar esse vídeo pro ar mesmo, porque eu achei ele perdido aqui. Eu pensei que eu já tinha postado, não tinha. E fiquem com essa visão, com essa vista maravilhosa de Maceió aí. Fechou? Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Grande abraço.